新聞の支度部です。よろしくお願いします。総理にお尋ねしたいのはですね、2月訪米が伝えられるバイデン大統領との会談です。 Jornalista está fazendo pergunta para o Suga agora, sobre o estado de emergência. Eu estava acompanhando até agora a declaração de estado de emergência, né, para poder relatar para vocês. Por isso que eu estou gravando a matéria agora com um pouco de atraso em relação à declaração. Tá, mas estou aqui agora, né, com alguns minutos de atraso. Ele já fez o pronunciamento dele, tá, ele já falou tudo que ele queria. E tudo muito que ele falou já veio apresentado antes, o canal apresentou antes. Então vai ser uma coisa mais leve, mais branda. Tá? Eles colocaram, acrescentaram um pouco mais de regras, mas vai ser uma coisa um pouquinho mais branda. Vamos ler aqui as matérias que as mídias japonesas já estão soltando. Já. Aí nesse meio tempo eu vou complementando com o que eu vi já ele falando na televisão japonesa. O velhinho tá falando. Tá vendo? Ainda está rolando a coletiva dele, ainda de imprensa. Vamos lá. Primeiro-ministro do Japão, Suga, declara estado de emergência na área de Tóquio devido ao aumento do vírus. No caso assim, a área de Tóquio que ele quer dizer é o Grande Tóquio, que é Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa. O primeiro-ministro Suga declarou o estado de emergência na área metropolitana de Tóquio. Já, tipo assim, já bateu o martelo. Na área metropolitana de Tóquio na noite de quinta-feira, hoje, agora, nesse momento, autorizando as medidas mais robustas para combater o recente surto de infecções por coronavírus. A declaração de emergência que entrará em vigor na sexta-feira, como o canal que já tinha noticiado antes, na sexta-feira vai até 7 de fevereiro, implicará em pedir aos moradores que fiquem em casa e pedir aos restaurantes e bares, né, que parem de servir as bebidas alcoólicas às 19 horas e que fechem às 20 horas. E estão sujeitos a horas mais curtas ainda, né, de acordo com o andar da carruagem. A medida ocorre quando Tóquio confirma 2.447 novos casos de coronavírus, no caso de hoje, né, superando o recorde anterior estabelecido na quarta-feira, em mais de 800 infectados, e gerando preocupações de que os hospitais possam ficar sobrecarregados em breve. Sim, eu gravei uma matéria hoje, essa matéria tem no canal, falando que muitas pessoas já não estão achando vagas nos hospitais para fazer a internação para o tratamento de coronavírus. Tem essa matéria aqui no canal. Moradores da área de cobertura, no caso assim, pelo estado de emergência, as prefeituras de Tóquio, Kanagawa, Chiba e Saitama, serão solicitados a evitar viagens não essenciais fora de casa, fora assim, da cidade, especialmente após as 20 horas. Por causa assim, sair de casa para passear também depois das 20 horas, me desculpe. De acordo com um esboço da revisão do documento do plano básico para lidar com o coronavírus, as empresas serão incentivadas a ter funcionários trabalhando em casa ou escalonando seus turnos com o objetivo de reduzir o número de pessoas nos escritórios em 70%. Os eventos serão limitados a 5 mil por pessoa. No caso assim, 5 mil por pessoa é bom, né? 5 mil, serão limitados a 5 mil pessoas, desculpem a gafe, ou 50% da capacidade local. Tá? Só que não é só, pelo que deu ali, não são só os eventos, tá? Parte de esportes também serão limitados, né? Então os ginásios, tipo assim, ginásios, quadras de esportes, de futebol, seja lá o que for, vão ter que fechar às 8 horas também, pelo que foi passado ali. Tá certo? Então, quando ele estava falando, estava passando nas letrinhas em cima lá, já estava indicando todos os prospectos. Um pouco que eu consegui ler, claro que eu não consigo ler tudo, porque meu kanji nunca foi meu forte, né? Mas o pouco que eu consegui ler foi isso, tá? Que a parte de esportes, quadras, ginásios terão um limite, né? Um máximo de 5 mil pessoas ou 50% da capacidade, dependendo da situação, e que quadras em outros locais terão que ser fechados às 8 horas também, tá? Independente dos restaurantes. As medidas são mais relaxadas do que o estado de emergência anterior, muito mais.
Na primavera passada, que viu as escolas e muitas empresas de todo o país fecharem temporariamente, né, as escolas e terem os eventos cancelados. Desculpa que eu às vezes olho para a tela ali porque está passando ali agora, pode aparecer alguma coisa diferente que dá para a gente ler rapidamente e já passar para vocês nesse momento. O Shigeru Omi agora está falando. Ele é do comitê consultivo de médicos aqui do Japão. Ele que ajudou a fazer como é que se fala assim, as regras. Então, continuando aqui. Não haverá punição para aqueles que não cumpram. Então, vocês estão vendo assim que é só um pedido. Se as pessoas vão cumprir ou não, outros 500. Vou até ler de novo. Não haverá punição para aqueles que não cumpram, ao contrário dos bloqueios rígidos que outros países o impuseram. Os exames de admissão a universidades serão realizados no final desse mês, conforme o programado. Segundo o plano básico, né? Não, ponto. Vamos analisar esse ponto aqui. Então, o governo só está pedindo para as pessoas, não saia de casa. Né? Não saia de casa e se abstenha dos passeios depois das 20 horas. Ele não está falando, fique em casa. Ele pede, fiquem em casa. Então, se as pessoas saírem, não vai ter problema algum. Tá? Então, já dá para vocês terem uma ideia de que não vai ser algo rígido, não algo estrito. Tá? Então, se as pessoas quiserem ajudar no estado de emergência, bem. Se não quiserem ajudar, também amém. Né? Tá mais ou menos assim. Tá? Da outra vez, não. O AB já pediu, o AB já foi mais sério. Ó, fique em casa. Claro que não havia punições também daquela outra vez. Só que o AB foi muito mais enfático na coisa. Fique em casa. Né? Dessa vez, não. Dessa vez, assim, tá bem mais brando. Escolas, né, e faculdades, etc., não vão fechar. A não ser que dê um surto muito grande naquela escola que precisa ser fechada para desinfecção. Mas caso contrário, não vão fechar. Tá? Segundo o plano básico, o take-out e a entrega são isentos, né, de taxa após as 20 horas. Então as empresas vão poder continuar trabalhando depois das 20 horas, só que não aberta diretamente para o público comer no local. Tá? Elas vão poder continuar trabalhando, mas com o sistema de take-out, né? Take-out, assim, a pessoa liga para lá, ó, quero tal coisa. Aí vai lá, a pessoa passa e pega. Ou a pessoa vai lá diretamente e ela fala assim, eu quero tal coisa. E ela não pode comer no local, ela só pega e vai embora. E as entregas, os deliveries, né? Então não vão ter taxas depois das 20 horas. O painel consultivo de especialistas em doenças infecciosas e saúde pública, bem como as questões econômicas e jurídicas, aprovaram o plano do governo para o estado de emergência na quinta-feira, no caso hoje, né? Com a entrevista com a coletiva, né, do Suga para agora à noite. E Yasutoshi Nishimura, o meu ministro responsável pela resposta do coronavírus, disse ao parlamento que a declaração de emergência poderia ser suspensa se o número diário de casos de coronavírus em Tóquio cair para 500, ou cerca 1/5 do nível atual. Então pode ser que o estado de emergência saia antes do previsto. Mas vamos falar a verdade, esse estado de emergência vai impactar em alguma coisa? Só para os comerciantes da vida noturna. Os comerciantes da vida noturna, sim. Para as empresas em geral, dependendo, não vai impactar muito não. Tá? Porque da mesma forma que é para os escritórios limitarem as pessoas de irem lá no máximo em 70%. Eles querem, eles querem diminuir em até 70% a quantidade de pessoas nos escritórios. Mas eles não colocaram nada em relação às fábricas, aos comércios. Então vai continuar trabalhando normal. Só que só vai poder trabalhar até as 8 horas da noite. Tá? Pelo que eles já deram de regra. Quem trabalha no turno da noite, aí é outros 500. Eles não falaram nada ainda, né, em relação às regras sobre isso.
Então só Deus sabe como é que vai ficar em relação às pessoas que trabalham no turno da noite. Como eu já expliquei em outros vídeos, tem pessoas que trabalham no turno da noite, por exemplo, nos bentoyás, né? São aquelas fábricas que fazem as marmitas japonesas, que entregam nos combines, nas lojas de conveniência. E geralmente é feito à noite para poder já abastecer de dia. E aí? Né? Como é que vai ficar essas fábricas e essas pessoas? Então ficaram essas perguntas também, mas vamos lá. As infecções têm aumentado em todo o país, com casos diários chegando a 6 mil pela primeira vez na quarta-feira. A área metropolitana de Tóquio foi a mais atingida, respondendo por cerca da metade de todos os casos no país nas últimas semanas. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu repetidamente ao governo que declarasse estado de emergência, alertando que o sistema de saúde está à beira do colapso. Já chegou, né? Ela havia pedido que os restaurantes e bares fechassem até às 22 horas, mas muitos não obedeceram e o surto só piorou depois do feriado de Ano Novo. Claro que muitos não obedeceram. Cadê isso aqui? Né? Porque o que o governo... É que aqui no Japão, o governo, eles dão compensação financeira para quem segue as regras. O governo pede, quem segue as regras, eles dão a compensação financeira. Mas aquela compensação financeira, ela é muito baixa. Ela é muito pouca em relação ao lucro ou despesas que o comércio tem. Então, dependendo desse valor, não cobre nem o aluguel. Né? E para ele ficar fechado é complicado. Acabou agora, nesse momento, a coletiva de imprensa do Suga. Olha o repórter falando. Agora vem os comentaristas da NHK. Então, dá para vocês terem ideia, né, de como a coisa é aqui no Japão. Então, dependendo, eles pedem para fechar, mas se não dá uma compensação que pague pelo menos o aluguel do estabelecimento, fica difícil. Além que existem os funcionários ali dentro também, que o cara precisa pagar. Né? Mas, continuando aqui. O governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, disse na quinta-feira que pretende pedir ao governo que acrescente sua prefeitura coberta pelo estado de emergência. O governador de Aichi, Hideaki Omura, disse que faria o mesmo se a tendência preocupante continuar por mais alguns dias. Eu gravei uma matéria ontem falando, né, que o governador de Osaka não ia pedir a entrada dele no estado de emergência, mas você vê que a situação está agravando, ele vai pedir a entrada. Então, se Osaka aparecer no estado de emergência, já sabe. Então está acontecendo igual da outra vez que foi feito. Quando o Abe declarou para 7 províncias, logo após vieram governadores pedindo para serem incluídos também. E o Diait também tinha falado que não ia pedir a inclusão, né, do estado de emergência dessa vez. Pelo visto, o Diait está mudando de ideia de novo. Claro que hoje deu 431 número de infectados em Haiti. Foi o número recorde para Haiti, né? Uma coisa que ele não estava prevendo. E nessa brincadeira toda, tudo pode acontecer. Então, nessa brincadeira toda, vamos torcer o dedinho para Haiti não entrar. Senão, apesar que esse estado de emergência, vamos falar, esse estado de emergência aí, eu já ia falar que estado de alerta, né? Porque está muito parecido com o estado de alerta, assim. Ficou muito brando. Tá? Só vai afetar mesmo aos comerciantes da vida noturna, porque de resto não vai afetar grandes coisas não, nas fábricas e as pessoas assim, em geral. A legislação foi promulgada no ano passado, dando ao governo autoridade para ser declarado estado de emergência, que fornece base legal para os governadores pedirem aos residentes que fiquem em casa e que permita medidas mais firmes para lidar com os surtos. As etapas incluem requisição de suprimentos médicos e alimentos, bem como desapropriação de terras privadas para unidade de saúde de emergência, no caso aqueles hospitais de campanha. O estado de emergência declarado anteriormente em Tóquio e em outras 6 prefeituras no início de abril do ano passado, durante a primeira onda de infecções no Japão, e foi expandido para todo o país no final daquele mês.
ele foi suspenso em etapas em maio, conforme o caso de coronavírus foi diminuindo. Suga estava relutante em repetir o movimento, esperando, né, em vez disso, encontrar um equilíbrio entre conter os surtos e reviver a economia abalada. Era aquilo que eu já vinha falando. O coronavírus estava passando, esfregando na cara dele e ele estava olhando para o teto, assim, lá. Se não fosse os governadores virem a público para pedir isso, ele não iria fazer. Da mesma forma que a campanha Go to Travel, que foi retirada no dia 28 de dezembro do ano passado, ele não iria fazer também, se não tivesse tido pressão política em cima. Então você vê que por ele não tinha feito nada em relação ao coronavírus, como não vem fazendo. Só vai falar que ele fez alguma coisa em relação ao coronavírus agora por causa dos governadores de Chiba, Saitama, Tóquio e Kanagawa. Caso contrário, não teria feito nada. Nesse ponto ele foi uma miséria em relação ao coronavírus. Mas o primeiro-ministro tem enfrentado pressão crescente, já que seus índices de apoio despencaram em partes devido à insatisfação pública com a resposta do coronavírus. Sim, porque este ano vai ter eleição para primeiro-ministro de novo, tá? E se ele fazer burrada, ele não vai ser reeleito. Então ele vai ser considerado o primeiro-ministro com menos tempo de cargo no Japão. Vai ficar feio para quem? Vai ficar feio para ele. Né? E se ele não tiver apoio do público, ele não tem apoio dos legisladores, porque são os legisladores que colocam ele lá no poder, não é o público. Porque a eleição para primeiro-ministro ela é fechada. Ela é fechada aos legisladores. Diferente que da eleição para os legisladores, que é o público que vota nos legisladores. Então deu para vocês terem uma ideia de como o público é importante para ele. O governo também suspendeu as novas entradas de estrangeiros não residentes devido à preocupação com as novas variantes do coronavírus, potencialmente mais infecciosas, descobertas na Grã-Bretanha e na África do Sul. Então dá para vocês terem ideia de que está acontecendo agora. Então foi declarado o estado de emergência oficialmente e vai até o dia 7 do mês que vem. Mas o Yasutoshi, no caso o Nishimura, já falou que se cair bem os números de Tóquio, vai ser retirado o estado de emergência. E nessa brincadeira pode ser que Chiba saia primeiro, que Saitama saia primeiro, que Kanagawa, ou que Kanagawa saia primeiro que Tóquio, e assim vai. Em contrapartida pode ser que Osaka entre, Aichi entre. Mas no resumo da ópera, como é que se fala assim, vai afetar muito a vida das pessoas, igual da primeira vez? Não. Não vai haver grandes impactos igual foi da outra vez. Vai haver grandes impactos, sim, só na área da vida noturna, né? Os bares, estabelecimentos de vidas noturnas, sim, vai ser um impacto muito grande. No caso de restaurantes familiares, o impacto vai ser menor, porque eles vão poder continuar trabalhando depois das 20 horas, no caso do take-out ou delivery, né? Eles não vão precisar fechar. De qualquer maneira, já é uma ajuda a mais. Caso de esportes, eventos, concertos, cinemas e esse tipo de coisa, 8 horas da noite vão ser fechados, independente. Porque os cinemas aqui no Japão estão rodando, tá tudo rodando assim, entre aspas, normalmente, né? Então eles vão diminuir a quantidade de pessoas para 50% ou 5.000 pessoas, dependendo do tamanho. Mas todos têm que fechar às 8 horas da noite, às 20 horas. Então, resumão da ópera é isso, né? As escolas não vão fechar, universidades não vão fechar, as empresas não vão fechar. Então a vida vai continuar da forma que está. Não vai mudar nada, né? A não ser para a vida noturna. Então, se entrar Aichi e Osaka também nesse estado de emergência, não vai afetar a vida das pessoas. O único diferencial que vai ser, que ainda ficou sem resposta, é aquilo que eu falei em relação às pessoas que trabalham no turno da noite nas fábricas. Porque as fábricas, os serviços em gerais, fábricas, comércios, escritórios, tem que fechar às 8 horas. Se for trabalhar além das 8 horas, tem que ter uma justificativa.
Se não tiver justificativa, aí só Deus sabe quais serão as penalidades que o governo central vai dar para aquela empresa. Mas no geral, todo mundo às 8 horas vai ter que fechar as portas. Fechar, por causa de comércio. Mas como tem aquele esquema que eu falei dos bentoiás e outras fábricas que trabalham à noite, como não há regras ainda jogadas para o público, não tem como saber, tá certo? Então eu não tenho essa resposta para vocês agora. Quem sabe amanhã, em alguma matéria, algum jornal japonês consiga achar a resposta para isso, aí eu passo para vocês, tá certo? Então, para não ficar um vídeo muito longo, que já está, então, Tóquio, Chiba, Kanagawa e Saitama já estão em estado de emergência, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.